Olá, meu nome é Gislaine, eu sou mãe de uma linda menina hoje com 12 anos e eu perdi a minha filha. Nós estamos afastadas, nós estamos sem poder nos abraçar, sem poder nos ver, depois que nós denunciamos a violência que nós sofríamos dentro de casa. Ou melhor, nós sofremos ainda violência, porque as violências não pararam. Nós denunciamos, nós pedimos socorro e nós fomos destruídas e afastadas pelo Tribunal de Menores do Seixal, o juiz João Gaspar e a procuradora Paula Gamboa Ferreira. Eu vou relatar aqui de uma maneira que eu possa resumir toda a minha história. São muitas pontas soltas, como eu costumo dizer, portanto eu vou tentar aqui ser o mais rápido possível dentro deste massacre. Eu já consegui abrir processos de denúncia civil e criminal na Procuradoria-Geral da República, no Conselho Superior da Magistratura, na Casa Civil, já denunciei a instituições, já solicitei o apoio do SOS Criança que entrou em nosso processo. Portanto, tudo que eu podia fazer dentro do sistema já foi feito. E por isso a razão destes vídeos. Televisões já entraram em contato comigo, mas algumas param a meio do caminho quando eu começo a dizer o nome das pessoas envolvidas. Outras querem saber detalhes da violência. E o que ninguém consegue entender é que quando nós somos vítimas, o que nós queremos é esquecer tudo que nós passamos. Quando nós denunciamos a violência doméstica, nós não fazemos isto sem pensar. Nós pensamos e repensamos muitas vezes, porque tudo que nós queremos é esquecer. E eu jamais poderia imaginar que depois que eu fizesse uma denúncia de violência doméstica, eu iria perder a minha filha. Bem, o início do meu basta, o início das minhas denúncias é quando eu chego em casa e encontro a minha filha amarrada. A minha filha foi torturada, a minha filha foi amarrada, a minha filha teve os seus pés amarrados para ela não poder se mexer, e quem amarrou a minha filha foi também o meu agressor. Era meu marido e pai da minha filha. E aí eu costumo dizer que aquilo não é um pai, aquilo é um progenitor agressor. Porque um pai não pode ser aquilo, é impossível, eu estaria ofendendo todos os pais. Bem, então eu chego em casa e encontro a minha filha amarrada. Eu neste dia chego mais cedo, sem avisar, e descubro que a minha filha também é vítima de violência doméstica. A minha filha foi amarrada, segundo o nosso agressor, porque ela não fez o que ele determinava, porque ela não queria comer. Mas ele não fez só isso. Ele torturou, ele humilhou, ele tirou fotos e fez filmagens. Eu tenho no processo de regulação parental, no processo criminal, eu tenho as fotos da minha filha amarrada e torturada. O seu agressor, todas as vezes que ele agredia, ele filmava. E ele filmava com um intuito, para ela não pedir socorro, para ela não denunciar. Eu consegui desamarrar a minha filha, levando muitos murros nas minhas costas, muitos chutes, muitos puxões de cabelo, até que eu consegui desamarrar a minha filha, tentando segurar ela para ela não cair do banco, enquanto eu tentava soltar ela com os pés atados. O agressor estava na sala, no momento em que eu entro em casa, com o som da televisão alto, para que nenhum vizinho, nós morávamos em um apartamento, para que nenhum vizinho ouvisse o choro ou os pedidos de socorro da minha filha. O meu outro filho, maior de idade, foi proibido de socorrer a irmã e estava trancado no quarto com medo do agressor. Quando eu vou para a janela da cozinha, era onde ela estava amarrada,
e digo para ele que se ele não sair de casa eu vou começar a gritar pela janela para chamar os vizinhos pedindo socorro para a polícia, eu consigo expulsar o nosso agressor de casa. A partir deste momento, eu peço socorro ao MAR, eu peço socorro à CPCJ, que nos acompanhou durante todo o processo. Na UMAR, que eu agradeço até hoje, eu fui orientada, depois que eu relato de que forma é que eu conheci este agressor, de que forma é que nós nos casamos, de que forma que tudo ocorreu em nosso casamento. As técnicas e as psicólogas me informam: Gislaine, este homem não passou uma vida inteira te pedindo em casamento. Este homem é um perseguidor, este homem é um psicopata. E ele não vai parar enquanto não te destruir. Você é a posse dele. Reúna todas as provas que você puder antes de você fugir de casa. Não aconselho você ir para uma casa-abrigo, mesmo porque eu tinha um filho na universidade. Ele vai tomar a sua filha de você. Se você for para uma casa-abrigo, ele ganha. E aí todo mundo diz, não é assim que funciona. É assim que funciona. Eu posso dizer que cá em Portugal é assim que funciona. E só quem passa por estas instituições, só quem está dentro desse sistema é que tem consciência do que nós de fato sofremos. Bem, a partir deste momento, a minha filha, claro, começa a ter inúmeras crises, idas ao médico, a escola ligava constantemente para eu retirar ela porque ela estava passando mal, até que depois de inúmeras idas aos hospitais e aos médicos, nós descobrimos que ela precisava de apoio psicológico e o que ela tinha eram traumas da violência que ela havia sofrido. Que nós descobrimos depois que não foi a primeira vez e até hoje ela continua sofrendo violência. Bem, a minha filha então começa a ser acompanhada dentro da área da psicologia para conseguir ultrapassar tudo isso. Porque ele colocou na cabeça dela que ela era a culpada. Ela é a culpada por ele ter que agredir ela. É isso que os psicopatas fazem com as vítimas, para conseguir dominar, para conseguir continuar nos torturando. Bem, iniciamos todo o processo. Eu entro com as responsabilidades parentais dentro do tribunal. E o que eu achava que seria, não é, uma coisa até simples de se resolver dentro do tribunal, passa a ser mais monstruoso, se não bárbaro, cruel e desumano. E criminoso. Eu não vou parar de dizer que nós estamos diante de criminosos dentro do Tribunal do Seixal, pelo juiz João Gaspar e pela procuradora Paula Gamboa Ferreira. Dentro deste tribunal, nós somos, até hoje, ameaçadas e coagidas. Eu, a partir do momento que entro com as responsabilidades parentais, nós iniciamos o primeiro dia de audiência. No primeiro dia de audiência, eu começo a ser confrontada pelo juiz, pela procuradora, pelo advogado do agressor, que se chama Gameiro Fernandes, que eu era massagista profissional. E pelo facto de eu ser brasileira, eles passam a dar a entender ao juiz e à procuradora que eu sou prostituta. O juiz para a audiência e começa a me fazer interrogatórios para eu explicar o que de fato eu fazia na minha vida. Eu estava casada já há mais de 10 anos com este agressor. Também fui vítima durante esses anos todos de violência doméstica. E digo basta quando eu descubro que a minha filha também é vítima de violência doméstica. Dentro do tribunal, eu passo a ter que explicar que eu, na verdade, sou formada na área da saúde, que eu não faço massagens, que eu tinha o meu próprio negócio, tenho o meu próprio negócio, que eu, na altura, era também diretora clínica em inúmeras clínicas de estética cá em Lisboa e áreas de saúde também, e passo a ter que relatar quem eu sou.
eu passo a ser julgada dentro daquele tribunal. O agressor confessa. E de que forma que ele confessa? Neste dia, no primeiro dia de audiência, eu estava perdendo a guarda da minha filha por alegações de um agressor, por alegações de um advogado e pela insanidade de um juiz e de uma procuradora que olharam para mim e me julgaram desde o primeiro dia, simplesmente pelo meu sotaque e pela minha primeira nacionalidade, porque hoje eu já tenho a dupla nacionalidade. Eu resido cá em Portugal há 20 anos. Eu sou formada na área da saúde há mais de 10 anos. Bem, a partir dali eu tenho que me defender de todas as formas, e quando eu percebo que eu ia perder a guarda da minha filha, eu digo que não, ele jamais poderia ter a guarda da minha filha. Aquele homem havia torturado, aquele homem havia agredido a minha filha, aquele homem tirou fotos para coagir a minha filha. Minha filha estava em tratamento psicológico e a CPCJ já estava ciente da situação. A polícia já havia sido informada. Quando eu relato isso, o juiz se assusta e o agressor confessa o primeiro crime. A partir deste momento, o juiz para a audiência e solicita ouvir a minha filha e o meu filho. E assim foi feito, depois de um mês. Neste segundo dia de audiência, o agressor retorna para casa, possivelmente orientado pelo seu advogado, e passa a nos ameaçar, como todos fazem, ainda mais, que se nós abríssemos a boca, ele iria acabar com as nossas vidas. Nesse segundo dia de audiência, os meus filhos são ouvidos. O meu filho relata tudo que nós passávamos dentro de casa. O meu filho relata que ele denigre a minha imagem a toda a sociedade. Os meus filhos participavam dos escoteiros de Portugal. O meu filho era escoteiro há 7 anos e meu filho teve que se afastar dos escoteiros, porque quando ele começa a armar tudo que ele vem armando, ele se inscreve e se torna chefe dos escoteiros em Portugal. Inicialmente, ele se inscreveu no agrupamento 242, que era onde os meus filhos participavam. Após ele denegrir a minha imagem dentro dos escoteiros, o meu filho se afasta dos escoteiros, com vergonha de toda aquela situação. A minha filha também sai dos escoteiros, porque descobre que o pai dela não só falava mal da mãe, mas como também começou a coagir ela, que se caso ela contasse nos escoteiros, porque ela já havia contado na escola dela, que o pai dela era um agressor, ele iria acabar com a vida da mãe dela e ele iria internar a mãe dela. Temos a segunda audiência. Ali, a minha filha também relata toda a tortura que ela passava dentro de casa, todas as agressões físicas e psicológicas. E ela passa também a contar que ele não só torturou ela, ele também mantinha ela em cárcere privado, dentro de armazéns. E como é que ele consegue trancar ela dentro de armazéns? Então ele ia trabalhar e ele trancava a minha filha dentro de carros da empresa em armazéns. E ele também confessa que ele fez isso. E ele trancava ela dentro de uma grande rede de supermercado na Marateca, dentro de galpões. Como é que ele consegue fazer isso? A procuradora Paula Gamboa Ferreira, depois que nós tivemos a primeira audiência, ela dá direitos de visitas ao agressor. É isto mesmo que vocês estão ouvindo. Ela dá direitos de visitas quinzenais. Mas como eu referi, o agressor, 3 dias antes da primeira audiência, ele volta para dentro de casa para nos ameaçar, possivelmente orientado, como eu referi, pelo seu advogado, Gameiro Fernandes. E o que ele faz nos seus direitos de visitas quinzenais? Ele trancava a minha filha em veículos, ele trancava a minha filha até mesmo dentro de casa, no quarto dela ou na sala. Então, nos seus direitos de visitas, ele sai, a minha filha gritando, porque ela não queria estar com ele. Nós não podíamos fazer nada. Havia uma decisão judicial, uma ordem judicial, e nós tínhamos que acatar. Os meus advogados aconselham nós acatarmos a decisão judicial até o processo criminal
decorrer. A CPCJ, a técnica também. A técnica também refere que iria estar de olho. Portanto, nesta segunda audiência, nós descobrimos que ele trancava a minha filha. Ele também confessa. Neste primeiro dia de audiência, eu tenho em atas, e eu tenho aqui inúmeros documentos, eu tenho todo o meu processo, eu tenho também as gravações, e vocês vão acompanhar também algumas dessas gravações. Eu vou editar 4 gravações, mas existem milhares de gravações das torturas que nós estamos passando nas mãos do juiz João Gaspar e da procuradora Paula Gamboa Ferreira. Portanto, neste segundo dia, eu tenho em atas, eu tenho em gravações. O juiz relatando o amor, a cumplicidade, o zelo e o carinho que existe entre mãe e filha e que em nenhum momento esta mãe alienou o discurso da filha. Portanto, é assim que nós começamos o segundo dia de audiência. Ele confessa que também mantinha ela em cárcere privado. Ele confessa que amarrou, ele confessa que ele bateu. E neste segundo dia de audiência, ele também confessa, eu tenho as gravações, que ele também me bate. Ou melhor, me batia. Portanto, eu tenho todas as confissões de um agressor em gravações e tenho também nas atas. A procuradora Paula Gamboa Ferreira menospreza os crimes, ri e debocha da situação e diz que ele precisa agora de ter tempo para aprender a ser pai. E continua dando direitos de visitas quinzenais. Nós saímos do tribunal e nós passamos a ser cada dia mais ameaçados dentro de casa. A minha filha sofre ainda mais violência, ainda mais agressões. Nós passamos a viver trancadas dentro do quarto. O meu filho passa a dormir na casa de amigos e na casa da namorada. Nós tivemos todas as portas do nosso apartamento estouradas e destruídas. Eu tenho fotos, eu tenho filmagens do agressor derrubando as portas. Tudo isto consta no processo de regulação parental e no processo criminal. Até que eu digo basta, a minha filha não aguentava mais e eu disse que ela não ia mais ficar com ele. Eu ia ouvir os pedidos de socorro da minha filha. Eu não ia esperar pelo pior. Para nossa sorte, como eu costumo dizer, ele decide se afastar após a entrada destas informações no processo. Ele decide se afastar, entrando em nossa casa para proferir ameaças, mas ele se afasta. Ele decide não pegar mais a nossa filha à força, o que foi um alívio para nós todos. Até que nós temos o início da pandemia. No dia 15 de março, nós temos o início da pandemia, o decreto de que nós todos estaríamos confinados dentro de casa. Eu, neste dia, pego mochilas e fujo de casa com os meus filhos. Ficamos em paz na casa onde nós fugimos e eu fujo para um parque de campismo. Lá nós tínhamos um espaço, lá nós tínhamos uma casa pré-fabricada, temos uma casa pré-fabricada em condições, nós temos um quintal onde nós poderíamos até ter uma certa liberdade, acreditando que aquilo iria durar algumas semanas, creio eu, como todo mundo. Bem, isso não ocorreu, como todo mundo sabe, e em agosto deste mesmo ano, portanto, nós iniciamos a pandemia em 2020, portanto, em agosto, há uma ligeira abertura da pandemia e o agressor surge e exige o direito de visitas das férias, 15 dias de férias. Todo mundo entra em pânico, mais uma vez a CPCJ, que continuava nos acompanhando, a CPCJ nunca deixou de nos acompanhar, a CPCJ informa que estaria de olho nele, os advogados conversam comigo, todo mundo conversa com a minha filha, os psicólogos, nesta época eram só online ou por telefone, conversam com a minha filha e orientam ela que ela poderia pedir socorro caso
ele continuasse ameaçando ela ou fizesse algo mais com ela. Mas ele não vai para a nossa casa. O meu filho estava ainda entrando na nossa casa. Portanto, ele leva a minha filha para uma sede dos escoteiros na Costa da Caparica, no Pinec. Ele não queria ninguém perto da minha filha, ninguém que ela pudesse pedir socorro. Dentro deste local, ele residia também ilegalmente com a ajuda de outros homens e de outras mulheres. Pessoas que acreditaram no discurso dele, que ele era uma vítima e que eu era uma mulher insana e que eu era louca e histérica. Porque é isso que eles fazem, não é, os agressores, para calar a boca das vítimas de violência doméstica. Portanto, ele tem a ajuda de escoteiros, ele tem a ajuda de uma escoteira que hoje é a atual companheira dele, que se chama Tânia Mota. Ele tem a ajuda de uma escoteira que residia lá, com o nome, se eu não estou em erro, de Mariana, e de um outro que tem um apelido de Augustinho. Hoje essas pessoas são testemunhas dele dentro dos processos. Portanto, estas pessoas dão autorização de entrada em um local que ele jamais poderia acessar. Nós estamos falando de um agressor num local que somente crianças ou escoteiros, chefes, poderiam entrar. Nós estávamos falando de uma época de confinamento, onde estava tudo fechado, mesmo porque era o período de férias. Nós não temos acampamento nesta época do ano. Eu sei disso, como eu referi, os meus filhos eram escoteiros. Portanto, com a ajuda destas pessoas, ele estava lá residindo. Só que ele começa a fazer o pior. Ele orienta a minha filha que, caso algum dirigente lá entrasse, a minha filha teria que esconder a mochila dela e se esconder. Ele começa a obrigar a minha filha a dormir com ele. Existe neste local bugalôs com beliches. Portanto, todos os dias, para dormir, ele montava camas de casal e no dia seguinte ele desmanchava, caso alguém entrasse. Pessoas que não haviam autorizado, não é? Os dirigentes jamais poderiam saber que ele estava ali. Até que a minha filha me manda uma mensagem pedindo socorro, que ela estava com medo. Ele havia trancado ela dentro desta sede dos escoteiros e havia desaparecido com estas pessoas que eram amigas dele. A minha filha pede socorro, que tinha medo e que estava com saudade da mãe e estava na Costa da Caparica, no Pinec. Eu vou até o local, não consigo entrar, era impossível entrar, mesmo porque existem cães de guarda e esses cães estavam soltos. E a minha filha relata que ela estava sozinha com 4 cães de guardas que ficam sempre neste local. Eu solicito ajuda à CPCJ, a CPCJ vai lá, ele devolve a minha filha e a CPCJ informa para ele que estaria comunicando isto ao processo. A minha advogada comunica isto ao processo. E mais uma vez, ele confessa ao juiz que, de fato, ele obrigou a minha filha a dormir com ele. Mas ele não ficou só por aí. Ele obrigava a minha filha a manter carícias forçadas. E aí todo mundo questiona, mas ele é um pai? Não, nós estamos falando de um agressor. Nós estamos falando de um agressor que obrigou uma criança, a minha filha, a dormir com ele. Ele forçou porque ela não queria e ela relatou isso aos psicólogos, à CPCJ, à mãe e ao tribunal e à técnica da EMAT. Portanto, existem todas estas denúncias e a confissão do próprio agressor, que de fato ele estava desmontando as beliches para montar cama de casal e que ele não poderia estar no local e ele estava lá ilegalmente. Isso também não foi o suficiente. E eu escuto os pedidos de socorro mais uma vez da minha filha e não obrigo mais a minha filha a ir. O juiz e a procuradora, o juiz João Gaspar, e eu não vou parar de repetir, e eu avisei que eu ia continuar denunciando, e eu não vou parar. Não adianta vocês tentarem me calar, porque eu não vou parar. O juiz João Gaspar e a procuradora Paula Gamboa Ferreira, a partir daí começam a nos ameaçar. Eles passam a nos ameaçar com multas. Caso a minha filha não fosse
caso eu não obrigasse a minha filha a ir, eu teria que pagar multas de 200 euros por cada final de semana. A partir deste momento, eu começo a pedir socorro e a partir deste momento eu passo a denunciar. E vou à CMTV, do qual eu agradeço muito. Eu vou à CMTV denunciar que eu estou sendo ameaçada e que a minha filha, uma criança na altura com 10 anos de idade, foi ameaçada pelo juiz João Gaspar e pela procuradora Paula Gamboa Ferreira. A partir deste momento, o advogado do agressor passa a informar dentro do tribunal, o Gameiro Fernandes, que eu estou expondo peças do processo fora do tribunal. Ele passa a tirar fotos e prints das minhas denúncias em redes sociais e juntamente com a insanidade, com a monstruosidade, com o absurdo do juiz e da procuradora, eles passam a ficar completamente descontrolados. Eu tenho a procuradora gritando dentro da audiência que a minha filha não tinha querer. E o que seria daquele tribunal se as crianças decidissem o que fazer? Neste momento, a minha advogada me alerta que a procuradora havia cometido um crime. Portanto, os direitos universais das crianças, a Convenção de Istambul, o Guia de Intervenção da República Portuguesa no âmbito da violência doméstica contra jovens e crianças, porque eles existem, nada é respeitado ali dentro daquele tribunal. Nós temos a confissão de todos os crimes. A partir dali, eles tentam montar que eu sou uma incumpridora. A partir daquele momento, eles tentam me ameaçar de todas as formas. E eu não paro, eu continuo denunciando, eu não parei. Eles passam, então, a ameaçar a minha filha dentro do tribunal. E vocês vão ouvir essas ameaças dentro do tribunal. A minha filha me relatava que ela era ameaçada também, mas eu jamais podia imaginar no que eu escuto depois, quando eu consigo as transcrições destas audiências. E vocês vão entender de que maneira que eu consigo isso. A partir dali, as ameaças se tornam cada vez mais insanas, mais cruéis. Como eu referi, eles tentam alegar incumprimento da minha parte para tirar a minha filha de mim. Claro que não conseguem. A minha advogada trabalha muito bem no processo e nós estamos diante de um agressor, nós estamos diante de um processo de violência doméstica a decorrer dentro do mesmo tribunal. Portanto, eles não conseguem me coagir com um incumprimento. Só que passam a dar guarda partilhada. E caso eu não deixasse, caso eu não obrigasse a minha filha a ir na guarda partilhada, eles iriam mandar a polícia à porta da nossa casa, a polícia iria derrubar a porta da nossa casa e levar a minha filha à força. Eu ouvi isso e a minha filha ouviu isso. A minha filha foi ameaçada durante 11 vezes dentro daquele tribunal. Portanto, quando dizem que a intervenção será mínima, ali é uma mentira. Ali eu costumo dizer que eu estou no circo dos horrores, dentro daquele tribunal. Portanto, a partir daquele momento, nós não temos o que fazer. A CPCJ continua nos ajudando, o processo criminal em andamento, a investigação a decorrer e um agressor, confesso. A destruição dentro daquele tribunal não tem fim. Portanto, ele tem direitos e direitos agora semanais. As violências continuam. A minha filha me pedia socorro todos os dias. Eu tenho aqui em minhas mãos, eu tenho aqui relatórios de professores dizendo o desespero da minha filha. Eu tenho aqui relatórios de diretores de turma dizendo o desespero da minha filha quando ela está nas mãos do seu agressor, que a minha filha sabe o que quer, prefere estar com a mãe, sente-se mais segura, tem mais higiene e alimentos na casa que ela está, mesmo sendo uma casa pequena, porque eu não volto para casa. Pelo menos no parque de campismo, mesmo sendo uma casa pequena, lá nós tínhamos uma portaria e o nosso agressor
não conseguiria entrar para nos torturar. Pelo menos ali dentro nós estaríamos seguras. Até que ele leva a minha filha ao hospital. Portanto, a minha filha volta a ter crises. E ele tem que levar a minha filha ao hospital passando mal. A minha filha, neste dia, liga para mim e fala: mãe, me tira deste lugar. Me tira deste local. Eu não aguento mais. Tudo era relatado no processo. Todas as violências, todas as ameaças. Ela era filmada, ela era fotografada. Ele continuava batendo nela. Mesmo ela relatando tudo isso, mesmo ele confessando tudo isso dentro do tribunal, mesmo a minha filha dizendo que tem medo deste homem, e vocês vão ouvir tudo isso, nada foi o suficiente. Portanto, tudo que nós passamos, este juiz, João Gaspar, a procuradora Paula Gamboa Ferreira, acha pouco. A minha filha, quando me fala, me tira deste lugar, eu tirei ela daquele local e não obriguei mais a minha filha a ir. A minha advogada relata isso em processo e as ameaças continuam. Portanto, se eu não obrigasse a minha filha a ir, a partir de agora eu iria perder a guarda da minha filha. Eles começam a induzir, a alienar o processo, dizendo que eu sou uma desequilibrada. Portanto, o incumprimento não funcionou. A partir de agora eles passam a dizer que eu sou louca. Claro que com as alegações do agressor. Porque desde 2013, é isto mesmo que vocês estão ouvindo, desde 2013 eu tenho documentos em minhas mãos, eu tenho inúmeros documentos que foram anexados ao processo criminal, onde o agressor já dizia que eu era louca, desequilibrada, já referia que eu merecia levar muita porrada, que eu iria ficar só e que eu iria perder a minha filha. Portanto, em 2013, ele já sabia o que iria acontecer. Os psicopatas não são espertos, eles são estrategistas. Portanto, desde 2013, ele já dizia a todos, amigos, familiares, na sociedade, que eu era louca e desequilibrada. Caso eu pedisse socorro, caso eu denunciasse a violência que eu passava dentro de casa, todo mundo já sabia que eu era louca, desequilibrada, e ele era um coitadinho que cuidava da mulher desequilibrada. Se munindo destas informações, o juiz e a procuradora passam também a ser o mais baixo possível. Portanto, eu tenho aqui a procuradora referindo que eu não passo de uma pessoa desequilibrada, fusionada com o passado, que eu estou em isolamento com a minha filha, que eu faço dramatismo, enfim, que eu sou totalmente desequilibrada e não posso estar sozinha com a minha filha. Eu tenho uma procuradora referindo que eu sou um risco e um perigo para a minha filha. Eu tenho em documentos escritos pela procuradora que eu estava em isolamento, em plena fase Covid. Eu acho que todo mundo lembra que eu fugi de casa no dia 15 de março, no decreto do isolamento Covid. Apesar de nós termos ali momentos de abertura, mas o isolamento continuava. Portanto, eu tenho um juiz e uma procuradora que me acusam durante todo o processo de isolamento. O mundo todo estava isolado. Mas eles não param por aí. A minha mãe, que nos acompanhava durante toda esta tortura, passava mal constantemente. Ela tem graves problemas de saúde, até que eu proíbo ela de ir ao tribunal, porque além de ter que socorrer a minha filha, além de ter que lutar contra tudo isso, eu ainda tinha que socorrer a minha mãe, que depois ficava passando mal. Portanto, a procuradora, insana na sua crueldade, na sua monstruosidade, passa a me atacar de todas as formas. Ali é pessoal, é notório e nítido que é pessoal. Ela passa a dizer que eu proibi o contato da minha filha com a avó.
Não esqueçam que nós estávamos em isolamento e que todos os netos e os avós foram proibidos de terem contato. E apesar da minha mãe conseguir algumas vezes nos acompanhar dentro do tribunal, nós estávamos todos afastados. Portanto, a minha mãe escreve uma carta com dificuldade, porque a minha mãe, além dos problemas de saúde, a minha mãe tem um glaucoma, que ela está praticamente cega. Portanto, com muita dificuldade na escrita, além da minha advogada referir no processo que eles estavam mentindo e que isso era uma insanidade, que a avó jamais foi afastada e que eu não era uma pessoa louca que estava em isolamento, o mundo estava em isolamento, a minha mãe escreve uma carta para o processo e assina este documento, referindo que é uma mentira da procuradora Paula Gamboa Ferreira, uma mentira do agressor Hélder Alexandre de Aguiar Fernandes e do seu advogado Gameiro Fernandes. E aí tá todo mundo me perguntando, Gameiro Fernandes é aquele advogado que leva mulheres à televisão e diz que as mulheres são destruídas dentro do tribunal por falsas alegações, falsas técnicas, e que mulheres e mães são destruídas pelos juízes e as procuradoras? Sim, nós estamos falando do mesmo advogado. Portanto, quando ele utiliza mulheres para ir à televisão, quando o dinheiro parte das mãos do agressor, ele não se coíbe em fazer falsas alegações, em destruir vítimas de violência doméstica. Portanto, aqui está a carta da minha mãe, assinada e datada. Bem, continuam dizendo, mesmo até hoje, portanto, desde 2020, nós estamos em 2023, eles continuam referindo que eu proibi o contato da minha filha com a avó e com o irmão. Entreguei inúmeros documentos, mensagens trocadas entre os meus filhos que combinavam constantemente quando houve a abertura da fase Covid. Aqui estão todas as mensagens que foram anexadas ao processo. Portanto, o meu filho, quando conseguia, ia passar o dia com a irmã. Tudo isso foi entregue ao processo. A procuradora Paula Gamboa Ferreira, até hoje, continua me atacando, que eu proibi, que eu sou louca, que eu sou desequilibrada, que eu estou fusionada e que eu sou um risco para a minha filha. E ela passa a dizer também que eu faço dramatismo, e aqui eu vou referir algumas palavras dela. O dramatismo que a mãe impôs de demonstrar à menor que sozinha, contra os demais intervenientes, nomeadamente o tribunal, vincando junto da menor de forma dramática, recorrendo a emoções aterrorizantes de que a atuação deste tribunal, do pai, agressor, e das demais famílias e do Ministério Público, ela, Paula Gamboa Ferreira, eram um completo absurdo, e agarrando e protegendo a menor como se a estivesse a proteger de horríveis males de pessoas e instituições mal intencionadas, incluindo os familiares, que obviamente dificulta muitíssimo a intervenção deste tribunal e demais famílias. Não é família, nós estamos falando de um agressor, confesso, o que torna tudo muito mais penoso, o que era mais do que evitável toda esta atuação e todo este espetáculo. Lembrem bem, espetáculo. E o meu dramatismo, portanto, ela se refere a mim como uma pessoa que faz teatro, dramatismo, e ao meu espetáculo. Nós estamos falando de um agressor que confessou todos os crimes. Violência doméstica é crime do Ministério Público, que obviamente uma criança desta idade não deve ser sujeita, portanto, ao meu dramatismo e ao meu teatro. Uma criança não pode ser sujeita, mas a criança, no entender da procuradora Paula Gamboa Ferreira, que é pago por nós contribuintes para defender as vítimas de violência doméstica, para defender a minha filha, ela, no entender dela, a minha filha apanhou
apanha, sofreu violência, sofreu agressão física e psicológica, foi torturada, foi coagida também por ela e pelo juiz dentro do tribunal. É um direito que eles têm. E nós, vítimas, temos que nos calar, nos silenciar e ai de quem denuncie o juiz e a procuradora. Portanto, a mãe dramatizou e fez um teatro. Mesmo que não concordasse, a progenitora deveria, com serenidade e de forma reservada, ajudar e apoiar a menor, e não atuar de forma como atuou. Mas, como dizíamos, muito preocupante mesmo e que contraria a atuação que poderíamos qualificar de normal, mesmo em caso de conflito. É o que se está a passar com a menor e o seu agressor, que ela refere familiar. A menor não só não está com o pai, não, é um agressor. Principal foco do conflito da progenitora, portanto, veja só, é o meu foco de conflito, não um agressor que confessou. Como está fusionada e não mantém contato nem com a mãe e nem com o filho dela. Portanto, nós estamos falando de uma procuradora que mente, que omite e que faz acusações levianas, criminosas. Mas vamos aqui só a esse trecho da procuradora. Quando ela refere o meu dramatismo e que eu abracei a minha filha, e de fato abracei, ela só esqueceu aqui, porque ela ficou completamente cega em me atacar constantemente, que ela esquece. Vamos então aqui agora decifrar este texto da procuradora. O que a minha filha, uma criança de 10 anos, estava fazendo neste exato momento à frente de todos os intervenientes dentro de uma sala do tribunal? Eu espero que ela se explique. Eu espero que ela explique agora para a Procuradoria-Geral da República e para quem mais de direito. Portanto, eu vou dizer o que aconteceu. A insanidade destas pessoas, do juiz e da procuradora, em nos destruir, em dizer que nós temos que nos calar e continuar apanhando do nosso agressor, eles colocam a minha filha, uma criança de 10 anos, sozinha. É isto mesmo que vocês estão ouvindo, sozinhas, dentro da sala do tribunal, à frente de todos os envolvidos, como a procuradora aqui relata. Então a minha filha foi colocada sozinha. A técnica da IMAT já tinha ido embora, porque eles continuavam nos torturando sem fim, porque ela tinha que buscar o filho dela. A técnica Cristina Laia tinha horário para buscar o filho dela na escola. Portanto, a minha filha ficou sozinha nas mãos da segurança do tribunal. Então o juiz manda a minha filha entrar dentro da sala do tribunal. A minha filha ficou em pé, à frente de todos os intervenientes, sim, como refere a procuradora, à frente da procuradora, do juiz, do seu agressor, dos advogados do agressor, da minha advogada e na minha presença. E o juiz passa a dizer para ela que ela iria sair dali com um agressor. E a minha filha dizia que não ia, que ela tinha medo. A minha filha estava pedindo socorro e dizia que não ia. E o juiz dizia que ela não tinha querer e que ela ia sair dali com o agressor dela. E a minha filha dizendo, eu não quero, eu não vou com ele, eu não quero ir com ele. Ele me bate, ele me filma, ele me tortura, ele me ameaça, ele tá ameaçando a vida da minha mãe, ele diz que vai internar a minha mãe, que eu tô louca, que eu tô desequilibrada, que a minha mãe está louca e desequilibrada, eu não vou. E o juiz refere à minha filha, você vai e você não tem querer. E fecha a pasta com todos os documentos, o processo em cima da mesa. Quando ele faz isto, a minha filha olha para minha cara e pede por socorro mais uma vez e diz, mãe, eu não quero ir. Eu peço licença e sim, levantei-me. Sim, como ela refere aqui, que eu digo o completo absurdo, porque eu estava assim, abraçada com a minha filha, dizendo que era um absurdo o que elas estavam fazendo com a minha filha. Aquele tribunal comete absurdos. O que eles querem com aquilo? O que eles querem? Que a minha filha morra? Que esse agressor continue nos torturando sem fim? E sim, abracei a minha filha, sim, nós choramos, sim, a minha filha chorou e pediu socorro. A minha filha jamais poderia sofrer o que ela sofre até hoje. Portanto, como vocês podem ver, eu tenho isto escrito pela procuradora Paula Gamboa Ferreira, um massacre
foi sem fim. E vocês ainda vão ouvir e escutar as gravações que eu depois vou colocar juntamente com este vídeo. Eu vou tentar ser o mais breve possível, porque eu teria que ficar aqui dias e dias relatando tudo que nós passamos dentro daquele tribunal. A partir deste momento, como eu referi, a minha filha não vai mais. Quando a minha filha diz, me tira deste lugar, mãe, a minha filha não vai. Eu não obrigo mais a minha filha a ir. Nós continuamos sofrendo ameaças e torturas constantes dentro do tribunal. O juiz refere à minha filha que caso ela não vá com o seu agressor, a sua mãe vai pagar, a sua mãe será presa, e eu tenho estas gravações. O juiz, de fato. Eu tenho a procuradora alienando a minha filha contra mim. Eu tenho a procuradora dizendo para a minha filha, juntamente com o juiz, que eu não sou nada, eu não tenho nada, eu jamais serei capaz de dar algo para minha filha, que somente o agressor poderá cuidar dela, e que ele teria que ter tempo, ela teria que dar tempo para ele, é isso mesmo que vocês estão ouvindo e vocês vão ouvir. A minha filha teria que dar oportunidade ao agressor, porque ele precisa aprender a ser pai. A procuradora refere que ela tem que dar uma oportunidade para ele, como se minha filha não tivesse vivido 11 anos sendo torturada, assistindo a mãe dela sofrer violência a vida toda, assistindo o irmão dela sofrendo ameaças e violência dentro de casa e ela mesma sofrendo violência deste insano, deste agressor, deste psicopata. Portanto, eles passam a alienar a minha filha, dizendo que eu não sou nada, eu não tenho nada, e eu tenho a procuradora dizendo, jamais a sua mãe vai poder te dar algo. E o juiz refere que se um dia minha filha precisar de uma calculadora ou de um vestido, somente o pai poderá dar. Se alguma vez a minha filha precisar de dinheiro ou de um carro, somente o agressor. Portanto, aqui nós vemos que é algo muito pessoal. E a procuradora, na sua insanidade também, ainda refere, é só você olhar a diferença. A sua mãe mora em um parque de campismo e o seu pai tem uma casa. Ela só esqueceu que esta casa eu fugi, e esta casa também me pertence. Ela só esqueceu de referir que todos os meus bens pessoais ainda estão na posse do agressor. E aqui eu vou fazer uma parte. Como eu disse, o meu processo tem muitas pontas soltas. E vamos aqui para o meu processo de divórcio. Eu denunciei o juiz e a procuradora, principalmente o juiz, para conseguir o meu divórcio. O juiz não queria me dar o meu divórcio. Ele queria que eu ficasse casada com o meu agressor. E por que ele queria isso? Eles queriam me internar psiquiatricamente. E era muito mais fácil o agressor assinar o meu internamento. Portanto, esta era a estratégia deles. Portanto, eu tive que também tomar cuidado em relação a isto. Eu denuncio o juiz, envio para todas as entidades, eu envio até para o consulado do Brasil pedindo socorro, porque eles estavam tentando o meu internamento psiquiátrico e por isso o juiz queria me manter casada. O meu processo de divórcio, eu costumo dizer que deve ter sido obra lá de cima de alguém. Quando eu fui ter a minha audiência de divórcio, houve uma substituição ali, momentânea, neste dia de juízes, e eu me deparo com uma juíza honrada, digna, porque eu sei que os juízes não são esses dois mancham a instituição, estes dois jamais poderiam estar usando aquela toga, aquelas pessoas não têm competência para ser um juiz e uma procuradora, quanto mais estarem à frente de um tribunal de menores, porque eles são a favor da violência, eles, no entender deles, as vítimas têm que apanhar, é pouco, se calar e continuar até partir os ossos. Porque eu tenho o juiz referindo para minha filha que somente quando um pai parte ossos é que para ele é crime. Ou então quando sai bêbado e nu à rua. Vocês vão ouvir isto. Portanto, ali é visível que só quando há a morte é que eles atuam. E aí eu me questiono, quantas crianças morreram aqui na região do Seixal? Seria muito correto a Procuradoria-Geral da República, a Polícia Judiciária, não é começar a fazer uma investigação. Quantas crianças foram mortas aqui na região? Quantas crianças
passaram no âmbito da violência doméstica e que ficaram nas mãos deste juiz e desta procuradora. Mas eu deixo isso para as entidades competentes. Bem, no meu processo de divórcio, como eles referem que eu sou louca, eu sou desequilibrada, eu não trabalho, eu não tenho competências, eu moro em uma, segundo a procuradora, eu moro dentro de uma roulotte. Não é? Que eu saiba, eu moro dentro de uma casa pré-fabricada, mas a procuradora faz questão de referir que eu moro em uma roulotte. Não é? Ela só faltou aqui dizer que eu vendo também as bifanas, se é que eu posso até fazer alguma ironia desta situação toda. Portanto, ali dentro, como eu referi, eu estava diante de uma juíza, não é? Uma pessoa digna, uma pessoa correta. E como eles referem que eu não sou louca, que eu não tenho competência, não tenho capacidade para criar a minha filha, eu refiro aos meus advogados que eu quero pensão de alimentos. Já que eu sou tudo isso, que eu não tenho capacidade para me prover a minha filha, eu quero pensão de alimentos. Bem, e aí eu digo que eles dão um verdadeiro tiro no pé deles. Eles passam, os advogados, o agressor, e todas as testemunhas que denigrem a minha imagem esquecem do processo de regulação parental e passam a referir quem eu sou. Eu tenho 2 licenciaturas, tenho 44 anos, sou formada há mais de 10 anos na área da saúde, sempre fui uma empreendedora. No Brasil, eu trabalhava no jornal O Estado de São Paulo. No Brasil, eu tinha lojas e tinha negócios. Em Portugal, sempre fui uma desbravadora, montei os meus negócios, estudei, fui diretora técnica, não é, de uma empresa na área da estética, enfim, sou uma pessoa inteligente, sou uma pessoa sem problemas mentais, enfim, referiram quem eu sou de verdade. No entanto, apesar do agressor ter recorrido, eu neste dia ganhei a pensão de alimentos porque a juíza ficou sabendo que ele foi até os meus locais de trabalho e eu perdi. Portanto, como eu disse, os psicopatas não são inteligentes, eles são estrategistas. Ele foi até os meus locais de trabalho, ele me persegue até hoje. Eu perdi o meu posto de diretora clínica, eu perdi a minha clínica anterior e hoje eu já estou com a minha nova clínica. Portanto, ele recorre e a minha advogada costuma dizer, se ali você era uma grande mulher no recurso que eles ganharam, você é uma mulher maravilha. Bem, infelizmente essa juíza não está à frente, não é, do meu processo de regulação parental. Portanto, eu retorno para a mão dos insanos, para as mãos do juiz e da procuradora que mentem, alegam, ameaçam e nos coagem. Portanto, eu volto ao tribunal e relato o que ocorreu. Eu relato que eles estão mentindo, porque mentir em um tribunal é crime, é perjúrio. Sabem o que aconteceu? O juiz me faz ameaças. Se eu voltasse a chamar os advogados do agressor de mentirosos, eles iriam mover uma ação contra mim. E, mais uma vez, com as provas que eu entrego, com as confissões do agressor, eles fingem que nada disto existe. Eles fazem ali as suas próprias leis ao bel prazer deles. Eu perco a minha filha. Eu tenho que entregar a minha filha ao agressor. A minha filha foi entregue dentro de uma esquadra policial, ou eu entregava, ou eu iria responder a um processo criminal e seria muito mais complicado recuperar a minha filha. Portanto, a minha advogada me orienta a entregar ela, os policiais nos ajudam, os policiais orientam a minha filha de que forma ela poderia pedir socorro. Chega a ser insana, não é? Nós pedimos socorro a um processo de violência doméstica onde nós duas somos vítimas. Ele responde violência doméstica contra nós duas somos vítimas, portanto há um processo para minha filha e outro para mim. E os policiais precisam orientar a minha filha
como pedir socorro, depois de tudo que nós passamos. A CPCJ, a técnica da CPCJ entra em desespero, porque o agressor já havia ameaçado a minha vida para ela. Ele liga para a técnica da CPCJ e diz que ele iria acabar com a minha vida. Nós temos as confissões de um agressor, nós temos provas e eu tenho que entregar a minha filha ao agressor. E não posso ter contato com a minha filha, e caso quisesse, eu teria que levar a minha filha para dentro de uma instituição, o CAFAP, Meninos de Ouro em Azeitão, e só teria direitos de visitas aos sábados, das 17 às 18 horas. É isto mesmo que vocês estão ouvindo. Portanto, nós duas passamos a ser tratadas como criminosas. É insano tudo isto. É insano. A partir dali, eles continuam tentando dizer que eu sou louca, que eu sou uma desequilibrada. Eu aguardei o recurso e eu perco o recurso. E quando eu leio o recurso, mais uma vez eu tenho a procuradora Paula Gamboa Ferreira alienando contra mim, mentindo no recurso, dizendo que eu sou uma pessoa desequilibrada, dizendo que eu proibia o contato com o pai, com a minha mãe e com o meu filho, proibindo o contato da minha filha com a avó e com o irmão. Ela omite os crimes e eu perco o recurso. Tivemos mais uma audiência. Nesta audiência, eles me fazem mais ameaças, porque eu passo a denunciar também nas instituições, na Procuradoria, no Conselho Superior da Magistratura, e mais denúncias e mais denúncias. E a procuradora ameaça que eu estava manchando o seu bom nome e que ela iria me processar. E eu referi para ela, eu não estava denunciando a Paula Gamboa Ferreira, eu estou denunciando a procuradora Paula Gamboa Ferreira, que em suas funções está cometendo alienação, crime, omitindo crime contra uma criança e deturpando informações. Eu passo a pedir relatórios, porque o juiz não aceita os relatórios, ou melhor, ele não quer aceitar as solicitações de relatórios, que eu já havia solicitado. Continuo insistindo, pedindo relatórios de psicologia para minha filha, para mim, para o agressor, e o juiz só autorizou depois de 1 ano em que eu perdi a guarda da minha filha. Mas nesta primeira audiência, após perder a minha filha, o que eu achava que era monstruoso ainda se torna pior. Eles não tinham mais nada para me atacar, porque eles ficam me instigando dentro do tribunal. E vocês vão ouvir também nas gravações o juiz e a procuradora dizendo que a minha filha está bem melhor sem mim, que minha filha parece outra criança, que está mais feliz, está mais leve. Ela tem até uma pulseirinha. Portanto, a avaliação psicológica deles é que a minha filha tem uma pulseirinha nova, depois que foi arrancada da mãe, e que a minha filha parecia uma coisa, é isto mesmo que vocês estão ouvindo, uma coisa autista. E vocês vão ouvir o juiz e a procuradora dizendo isso. Portanto, como eles não conseguem me instigar, eles ficam o tempo todo me instigando, e qual era o intuito deles? Que eu cometesse ali uma loucura, que eu gritasse, qualquer ato, para eles qualquer ato, para que eles pudessem, de fato, assinar, toda esta monstruosidade referindo, olha, nós já sabíamos, eles tinham uma bola de cristal e eles sabiam que era uma pessoa completamente desequilibrada, e por isso, eles sempre queriam, nos obrigar a estar com o progenitor, que é um pai maravilhoso, Portanto, eles tinham de todas as formas se safar de tudo que eles estavam fazendo. Portanto, nesta audiência, mesmo com toda esta manipulação, eles não conseguem fazer com que eu gritasse ou que eu pedisse socorro dentro do tribunal para eles me darem voz de prisão ou qualquer outra situação. Eu vou ter aqui que fazer mais vídeos, portanto este vai ser o vídeo número 1.